Ô, Carlos, eu queria começar pela IA chinesa, né? Que foi algo que muitas pessoas falaram, né? Falaram que o ChatGPT foi a primeira inteligência artificial para perder o emprego para uma outra inteligência artificial, né? E isso, pô, repercutiu em vários mercados, inclusive no nosso mercado de cripto. Então, eu queria entender primeiro o que está acontecendo, né? Vamos dar um passo atrás aqui, né? Explicar um pouquinho sobre a IA chinesa e por que está rolando algum tipo de efeito no mercado de cripto essa IA. Boa. E essa piada aí você olhou no meu Twitter, né? O Danilo é o cara carismático da galera que alguém fala baixo a piada, ninguém ouve, né? Aí ele pega e repete a mesma coisa, só que é todo mundo aí. Na sala de aula, todo mundo. Então, o ChatGPT foi a primeira. E aí, galera? Eu nem vou falar, eu nem vou falar que você pegou de um Twitter gringo também, né? Mas a gente não tá apontando dedos aqui, né? Beleza. E a chinesa? Deu passo pra trás primeiro. Cara, o pessoal do mercado de cripto, na segunda-feira, todo mundo ficou preocupado, né? O mercado começou a cair e aí... Muito, né? Como que o Bitcoin tá caindo porque uma inteligência artificial foi lançada na China, né? O que tá acontecendo? Na verdade, o que ocorreu foi durante o final de semana, né? Começaram a sair ali alguns resultados, né? Também teve os papers publicados pela equipe da DeepSeek. Não foi só pela inteligência? Foi um contexto também? Como assim? Foi um contexto geral ou foi só por causa da inteligência artificial? Não, foi por conta desse lançamento, né? Da inteligência artificial da China. Que, na verdade, né, a gente fala da China usando uma figura de linguagem, uma empresa lá da China, que é a DeepSeek, uma startup de inteligência artificial que treinou os seus próprios modelos, segundo eles próprios, e lançaram durante o final de semana um paper mostrando os resultados dos modelos deles e também disponibilizaram um aplicativo, as pessoas começaram a baixar e tudo mais. E na segunda-feira, assim que abriram os mercados, várias ações do mundo da tecnologia, de inteligência artificial, desabaram ali. A NVIDIA, ela foi ali na segunda-feira dessa semana, oficialmente a empresa que teve o maior prejuízo em um único dia na história da Bolsa de Valores, né? Então foi mais de $500 bilhão que só a NVIDIA perdeu de valor de mercado, né? $500 bilhão que a gente estaria falando aí, cara, de 20-25% do PIB do Brasil que a NVIDIA perdeu de valor de mercado em um dia. Uma coisa assim. E somando as outras empresas ali, já passaria... Como se a Ethereum sumisse, né? É $500 bilhão. E somando as outras empresas, seria $1,5 trilhão, né? Igual eu falei, assim, o PIB do Brasil é 2,3, alguma coisa. Então, foi um enorme valor de mercado ali, concentrado principalmente nas empresas de tecnologia, tá? As outras empresas da Bolsa de Valores, elas não tiveram tanta queda assim, ficou meio lateralizado, mas teve uma grande fuga de risco do setor de inteligência artificial. Então, a NVIDIA, que é a empresa que... a principal responsável por fazer a arquitetura dos processadores mais avançados que são utilizados para inteligência artificial. A ASML, que é a empresa que faz as máquinas utilizadas para fabricar o hardware de inteligência artificial. A TSMC, que é a empresa que compra as máquinas da ASML para fabricar o hardware, que é projetado pela NVIDIA, né? Então, todo esse ecossistema de empresas relacionadas à inteligência artificial caiu muito na segunda-feira, depois desse anúncio. Deixa eu fazer uma pergunta. O ChatGPT, ele é aberto na bolsa? O ChatGPT, ele pertence à OpenAI e quem tem parte na OpenAI é a Microsoft. E as ações da Microsoft também são... É isso que eu ia falar. Porque aonde que o NVIDIA entra de fato nisso? Porque ele não é dono da OpenAI, né? Aí qual que é o grande lance? A OpenAI é a empresa dona do ChatGPT, né? A NVIDIA, ela tem sido a joia da coroa de inteligência artificial porque ela é a empresa que faz o design dos chips que são utilizados ele faz o design do hardware que é utilizado na inteligência artificial. O grande lance da DeepSeek é que eles supostamente conseguiram treinar um modelo utilizando muito menos hardware. Ou seja, eles dependeriam muito menos do hardware da NVIDIA, e que é um tipo de hardware, né, o mais avançado, que inclusive é embargado em relação à China. Então, os Estados Unidos proibiram, isso já vem desde o governo Trump, lá em 2019 mesmo. A China não consegue comprar, é isso? Teoricamente não consegue, né? Então, por exemplo, em 2019, a TSMC, que é a grande fabricante de microprocessadores global, né? Então, a NVIDIA é a grande empresa que faz o design e a TSMC é a grande empresa que fabrica utilizando esse design da NVIDIA, né? Em 2019, por exemplo, os dois maiores
clientes da TSMC eram a Apple e a Huawei, né? Que é um americano e um chinês, que é a principal fabricante de smartphones dos Estados Unidos e a principal da China. O Trump, lá em 2019, no primeiro mandato dele, acabou com isso. Depois chegou o Biden em 2020, ele expandiu essas proibições, até mesmo empresas que não vendiam diretamente para a China, mas empresas que utilizavam tecnologia de empresas americanas não podiam mais vender para a China. Isso também ficou estendido a pesquisadores e outros americanos também, né, que trabalham lá, né? Sim, foram vários tipos de embargos que vêm desde 2019, 2020. O Biden fortaleceu isso, né? Também teve a lei, o CHIPS Act, que o Biden aprovou durante o governo dele, para tentar trazer de novo a fabricação de chips e de hardware para dentro dos Estados Unidos. E aí, existem algumas possibilidades, né? De fato, eles conseguiram fazer um software que depende menos desse treinamento com hardware muito bruto. Não se sabe, então. Existem possibilidades. Existem possibilidades. A primeira eles conseguiram ali, de fato, fazer o que eles disseram que eles estão fazendo, que é criar isso sem utilizar um hardware tão bruto assim, né? Conseguiram de uma forma mais eficiente. Eficiente. Tá. E aí, isso aí, obviamente, faria as ações da NVIDIA despencarem, né? A segunda possibilidade, que seria uma menos preocupante, seria... eles conseguiram contrabandear o hardware da NVIDIA. Então, assim, não é que eles conseguiram fazer isso dessa maneira. Na verdade, eles contrabandearam o hardware, então não é que eles são tão mais eficientes assim. E a terceira possibilidade, que seria a mais preocupante de todas, seria eles estão conseguindo fabricar um hardware tão bom quanto aquele da TSMC e da NVIDIA. Esse aí seria o mais desastroso de todos, né? E a gente não sabe qual é. Então, a oficial eles conseguiram treinar de maneira mais eficiente, né? Assim, em ordem de gravidade para os Estados Unidos, assim, a pior de todas seria se eles conseguiram fabricar esse hardware, né? Pra gente ter uma noção, a China hoje, ela gasta mais dinheiro importando microprocessadores do que petróleo anualmente. Nossa, tá? O petróleo, ele não é a principal fonte energética da China, é o carvão, só que o carvão eles conseguem extrair na China. O petróleo eles têm que importar. Então, se entrasse uma guerra com os Estados Unidos, eles não conseguiriam cortar o suprimento de carvão, mas eles conseguiriam cortar o suprimento de petróleo. Inclusive, assim, a China, ela investe tanto em carro elétrico, não é porque ela quer salvar os ursos polares, tá? É porque ela quer impedir o corte de suprimento de petróleo no caso de uma guerra. Então, assim, eles gastam muito dinheiro, como eu disse, eu falei do petróleo, mas justamente eles têm essa dependência e eles têm uma dependência ainda maior de microprocessadores. Pensa que a China ela é a fábrica do mundo, mas o componente mais sensível que vai em qualquer coisa, né? Que é desde um carro a um smartphone, a uma máquina de lavar, o componente mais sensível, que é os microprocessadores mais finos, eles não conseguem produzir. Então é meio que um calcanhar de Aquiles nesse poderio industrial que está concentrado em Taiwan e algumas empresas ocidentais, né? Do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, que formam essa cadeia de produção. O curioso é que Taiwan, ele é reconhecido como da China pelos Estados Unidos, pela China, e mesmo assim tem os embargos. Sim, foi o comunicado de Xangai, se eu não me engano, foi em 1972, quando o Nixon foi para a China e eles assinaram lá o comunicado de Xangai e reconheceram Taiwan como parte da China. Mas enfim, assim, o pior sinal seria se eles conseguissem fabricar os microprocessadores. O segundo pior, que é a versão oficial, que eles conseguiram treinar o software deles para ter uma dependência menor. Esse é ruim também, né? Esse é o meio termo. E aquele que seria o pior alarme, digamos assim, seria, na verdade, eles conseguiram contrabandear o hardware, né? E aí, meio que você tem essas vertentes. Quem é mais pessimista tá nesse lado que eles fabricaram o hardware. Os mais otimistas, acho que é um migué, que eles contrabandearam o hardware. E a versão oficial, que a maior parte do mercado tá acreditando, é que eles conseguiram treinar usando menos hardware. Cara, eu tendo a acreditar com a versão oficial, porque os analistas da NVIDIA, eles conseguem ter uma opinião, enfim, de insider melhor. Eles conseguem saber se foi usado produto deles? Não conseguem. Não conseguem. Caramba, que loucura. E assim, beleza. Cara, é uma história muito legal. A gente podia passar aqui o podcast inteiro falando disso, mas o que isso tem a ver com cripto? Por que começou a despencar? Exatamente, beleza. Então, porque a gente tem uma correlação muito grande de cripto com empresas de tecnologia, né? O setor de tecnologia. Assim, as 7 grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, elas concentram hoje 30% do principal índice da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então, é um índice com as 500 maiores empresas, que é o S&P 500, e 30% do valor de mercado, até um pouco mais, está em somente 7 empresas. Que são do setor... Que são de serviços tecnológicos. Né? Então, NVIDIA, Microsoft, Google, Meta, Tesla, e assim por diante.
E existe uma correlação muito grande dessas empresas com o capital de risco e com o cripto. Então, quando elas caíram, houve uma retração de risco no mercado, uma fuga de capital de risco, e isso impactou cripto, assim, como um efeito dominó, entendeu? Então, o Bitcoin caiu junto, não porque ele vai ser afetado pela inteligência artificial chinesa, que hackeou o código do Bitcoin, não tem nada a ver, tá? Ele caiu simplesmente num efeito cascata de fuga de liquidez dos mercados. Com as criptos de inteligência artificial, foi um efeito dominó ainda maior, né? Porque elas estão muito correlacionadas com as empresas, então elas também caíram. Mas aí fica mais óbvio, né? Mas não foi algo assim específico. Foi muito mais essa fuga de liquidez que acabou impactando o cripto também. Caramba. Não, perfeito, cara. Calma, não fecha. Se você gostou desse conteúdo, tem uma coisa muito mais importante pra você. Primeiro link da descrição tem o Desafio Caçadores de Recompensa, onde eu vou ensinar o meu método, que eu usei em 2024 pra ganhar até 15 mil reais por mês, pra caçar airdrops junto com você e do zero. Totalmente gratuito no primeiro link da descrição. Te vejo lá.